Então, cara, acontece o seguinte, para o cara chegar nesse nível, né? Quando a gente fala de nível de empresa, a primeira fase é sobrevivência, a segunda é pessoas, contratar pessoas, a terceira é criar processos. Normalmente o cara vai intuitivamente ou empiricamente até contratar. Ele contrata, tal, põe lá uma indicação, ou conheço, é de confiança, é amigo do vizinho, tal, não sei o que, fala bem, né, escreve bem, tem vários critérios aí que o pessoal usa. Só que quando chega a fase do processo, esse cara já viveu um tempo, se ele chegou ao processo, a empresa dele deu uma prosperada, ele já tem um certo patrimônio, ele já tem uma certa estabilidade, ele já tem um ego também, não, eu sei, eu fiz, cheguei até aqui e tal. Então esse cara tem uma armadilha dele achar que ele não precisa, que o problema é o outro, tal, que ele não precisa dar espaço. E ele precisa, senão ele não vai evoluir. Só que ao mesmo tempo que ele tá assim, ele também sente que, cara, eu trabalho pra caramba, a empresa cresceu, mas não depende de mim, todo mundo me chama, tal. Então, o processo, quando ele tem problema com pessoa, na verdade, se ele não cuidar do processo, ele não vai cuidar das pessoas. Ele não vai conseguir solucionar com pessoas. Entende? Então chega a um ponto de fazer quase que simultaneamente. Boa. Ter o processo para encaixar as pessoas naquele processo. Construir o processo também com pessoas. Boa. Senão não vai dar certo. E também tem aquela fase também das empresas que quando ela vai iniciar, porque assim, tudo tem que ter o equilíbrio, né? A empresa quando ela está iniciando, a primeira preocupação ela tem que ter venda. Cara, fato. Venda. Chega uma hora que só vender não adianta. Você precisa estruturar o processo de pessoas. Agora, e nisso que a gente tem que fazer um equilíbrio entre processos e venda. Que, né, eu falo isso porque assim, eu sou um cara de venda. O Rafael já é mais processual. Vocês estão querendo me pôr uma linha de tiro aqui, é isso? Não, assim. Eu sou de venda, o Rafael, ele é bem ligado nesse processo. E lá atrás a gente sempre defendia essa parada da venda. Agora a gente tá na fase de processo e pessoa total. Esse é o nosso maior desafio, sabe? Eu acho que agora é o momento e o Eduardo tá entrando para dar uma força forte pra gente. É algo natural. Uhum. Né? Primeiro, vamos pensar na fome. Primeiro você pensa em matar a fome, depois você vai atrás da qualidade do alimento, né? Uhum. Primeiro você tem que fazer isso. Tô alimentado, sei que não passo mais fome. Agora eu vou me nutrir, vou ficar bem. E aí você vai buscar qualidade, vai refinar, não vai comer tanto, vai diminuir, vai balancear e tal. É isso que você faz numa empresa. Primeiro você tem que trazer venda. Fez seu nome, posicionou com marketing, porque senão também você vai fazendo venda, não tem margem, não tem nada, não tem isso. Você não consegue um posicionamento legal. E aí depois você vai atrás de processo. É natural isso, cara. Não tem como fugir disso. Porque a empresa precisa de fato no início, é isso. Vender, pagar a conta, entregar o produto tal, esse bololô todo. Depois ela vai achar o meio dela de melhorar o processo para ela continuar crescendo, né? E nunca termina. Prova disso que você sempre tem inovação, tem processo para ajustar coisas, é o Facebook com a Meta Universo aí e tal. Metaverso. Então sempre tem isso, cara. Você nunca vai parar, isso não tem fim. Então se você não tiver antenado a isso, achar que, putz, agora tá tudo perfeito e tal, aperta o botão, sei de tudo, cara, não vai resolver nada. E chega numa fase da empresa que às vezes, pelo menos na U-Box, assim, chega numa fase que o problema não é nem mais a venda, sabe? É de fato o processo e pessoas. É muito louco isso. Você passa a ser até mais criterioso com o cliente. Mais criterioso. Esse cliente vale a pena, esse cliente não vale, esse cliente vai, não vai, esse cliente não... Porque o mesmo critério que você às vezes começa a ter para colaboradores, você começa a ter para o cliente. Cara, esse cara não tem a filosofia, não se enquadra no que a iBox, na proposta da iBox, vai me dar mais trabalho do que solução. Cara. Então eu também não vou conseguir entregar o que ele espera, porque não é o que a gente faz. Que acaba sendo parte do processo. É isso. Cara, que louco. Realmente até isso. Foi o nosso maior desafio, né, Eduardo? Implementando tudo isso. É o quê? Tentar implementar o processo baseado em como as pessoas trabalham e como os clientes pedem. É isso. Então sempre personaliza muito. Se personaliza muito, você não tem um processo próprio. A gente falhou muito nisso daí, né? Não, eu acho que é aprendizado. Não é falha, né, cara? É normal. Foi um desafio, vamos falar normal, isso. Cara, é normal. Vocês ainda tomaram uma consciência com pouco tempo de CNPJ de empresa. A maioria não faz isso. Né? Então isso é um bom sinal. Então o aprendizado foi rápido até. Então, esse daí é uma das coisas que eu valorizo no Michel e no Rafa. Que eles, na minha visão, quando eu entrei, é que eles eram jovens,
Hoje eles não são mais? Ou ainda, Não, pô. já bateu 30, bateu 30, cara. Bateu 30, Bateu já 30, começa... já começa cabelo branco, começa a ficar... Ainda bem que o João tem 19 anos junto comigo aqui, então... Isso aí, estamos juntos. É. Dizem que a minha mãe é mais nova que eu quando olham pra ela, então eu tô ferrado. Aí é... Agora ela é não. novona mesmo, hein? Mas eu vejo lá, tipo, por exemplo, a gestão, ela começa a surgir a gestão em si quando você tem recurso. Se antigamente, do início, a preocupação do empresário é vender, é que ele tá atrás de recurso. Ele tá atrás de recurso. Agora eu tenho recurso. Meu problema não é mais recurso. Até então, eu preciso organizar isso. Pra eu ter mais recurso. Aí entra essa parte de gestão mesmo. Aí entra pessoas, aí entra um monte de coisa, né? Tecnicamente falando, você gerencia processo e lidera pessoas. Então você tem que cuidar das duas coisas, das duas frentes aí, pra ter tudo encaixado. Exato. E assim, ô João, a gente tá na fase, aí o Box hoje ela tá na fase de o quê? Processar pessoas, né? E replicar todo o nosso conhecimento, porque o nosso segmento é um segmento que você não consegue replicar igual o varejo, né? Ah, vou comprar um produto, vou vender, colocar minha margem e vender e pronto. Não, a gente tá falando de intelecto, né, meu? Então é desafiante de alguma forma, né? Por outro lado também, vocês passam a conseguir tickets maiores, né? Sim. Qualificar melhor a base de clientes. Esse é um caminho. Vou pegar o exemplo de bancos, né? É que eu trabalhei. Banco tinha segmento que era atendido lá ficava numa fila enorme, tinha aquele que já não tinha tanta fila, tinha o cara que era atendido por um gerente exclusivo lá. Perfil de cliente. O cara que está lá em cima, ele paga muito mais. O cara que está embaixo, ele não paga quase nada, mas o atendimento também dele é diferente, é mais padronizado, né? É mais enlatado. Então você tem perfis de clientes, maneiras de atender todo mundo, desde que faça sentido também na proposta da empresa. Mas existem essas coisas, né? Cuida da edição aí. Por exemplo, eu sou seu gerente. Né? Putz, legal, eu sou seu gerente, vou cuidar de você, tem uma proximidade, porque as demandas deles também, né? Um cara que tá lá no alta renda, o cara tem muito mais demanda, ele tem investimento, tem empréstimo, ele viaja, ele tem uma série de demandas que ele precisa de alguém que o apoie, não é só status, né? O cara precisa. Então o cara que está começando a vida, que é um universitário, tá lá, tem menos necessidades. Então você tem que entender isso, né? E aí entra tudo que você está falando. Qualificar cliente e saber o nível desse cliente, né? Como ele é, né? Essa classificação para você entender como que você atende esse cara, né? A proposta de valor que você entrega para esse cara. Maravilha. Né? Ô, Faz João, sentido ou não? Total sentido. Boa. Ô, João, e falando das fases que a empresa, o empreendedor, ele passa, a gente até comenta aqui na U-Box em relação ao PF e o PJ. Isso é clássica do que você sempre fala nas suas lives, você publica. Meio até fica incansável de falar isso. Manda aí pra gente. Cara, sabe o que tá acontecendo? Sabe por que eu tô rouco assim de tanto falar isso? De tanto falar isso eu tô rouco, cara. É isso que tá fazendo comigo, tá vendo? Mas eu sou persistente. É isso. Aí, ó. Já não aguenta mais falar isso. PF e PJ. Isso é eu diria que o empreendedor tem muito problema, muito desafio. Só que esse é um desafio que ele impõe a ele, né? Esse é o desafio que ele poderia tirar da frente dele de imediato, cara. Ou em qualquer momento, mas o cara não tira. É impressionante como o cara insiste em misturar a conta pessoa física da PJ. Isso é um câncer, isso é um problema. Esse cara deveria ser interditado, eu diria, sabe? Porque, ele tá fazendo muito mal pra ele e pra empresa. Não é só ir pra empresa não, cara. Ele tá dando algo pra vida dele, pra família dele, que ele não pode dar. Entende? Ele está se apropriando de algo que não é da família dele. E ele vai deixar os dois lados sem sustentação. A empresa vai sentir a falta daquele dinheiro e pela falta daquele dinheiro a família não vai ter mais aquilo. Exato. E diminuir o padrão de vida de família, meu amigo. Você já teve um carro com vidro elétrico? A hora que você precisa baixar para um padrão que você tem que ir lá e o carro for 4 portas, tem que fechar todas na manivela, você vai entender o que é diminuir padrão. Exato. Um carro com ar-condicionado sem trava, né? Puta, tem que travar todas as portas na mão. Cara, é disso que eu tô falando, né? Eu saio todo final de semana para comer, mas agora eu vou olhar para minha família e falar, a gente não pode comer porque não tem dinheiro.